Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. E aí, gente, tudo bem? A gente tá aqui hoje diferente, né? Bebendo para trazer uma pauta diferente para vocês, né, Marcela? Eu já falar com vocês sobre maternidade, direito, conciliar aí essa carreira e desvendar aí alguns mitos. Isso é uma temática bem importante. Muita gente pergunta, né, principalmente, obviamente, as mulheres, como a gente consegue conciliar, como é que a gente trabalha, como é que a gente dá conta, como é que ganha dinheiro. E assim, eu acho que aqui já está bem representando que a mãe pode muita coisa, né? Mãe também é gente, mãe também pode beber. Então é bem para a gente descontrair mesmo esse episódio e não esquecendo essa pauta tão importante que é a maternidade. Eu acho que também já cabe frisar que aqui a gente está falando da nossa realidade, que pode ser possível para algumas pessoas, sim, e também não, né? Cada um aí com a sua realidade, as suas escolhas e as suas opções. É muito engraçado isso, que eu tive uma amiga, tu sabe, né, que teve filho há pouco tempo e ela trabalha como sócia em um grande escritório. E aí ela vai ter, tipo, 5 meses de licença nesse grande escritório. E aí é 5 meses mesmo, pô, assim, tipo, 5 meses que ela vai estar afastada de tudo das atividades dela. E aí ela disse pra mim, pô, eu vou estar afastada de tudo. Então eu fiz, velho, eu nunca vivi isso. Porque mesmo lá no escritório, quando eu me afastei as 2 vezes, né, com os meninos, eu tinha pessoas, né, trabalhando na minha vaga, na época até a Divanina estava no escritório, mas eu nunca tive a opção de me afastar totalmente, porque o cliente mandava mensagem, eu ia fazer o quê? No mínimo, eu tenho que responder esse cliente. É. Nem que seja para dizer para ele, procura fulano, Aham, né? eu até digo, hoje você tem essa sensação, né? Meu Deus, o telefone não para, você tá o tempo todo. Mas, enfim, a minha realidade já foi diferente. Eu realmente, foi até uma dor, uma das minhas maiores dores da maternidade foi ficar sem trabalhar. Eu digo que eu tenho 2 versões de mim, que é a Marcela mãe e a Marcela profissional, que eu amo imensamente. Eu não seria feliz sem uma delas. Mas, realmente, assim que eu tive bebê, o meu pós-parto foi bem traumático. Foi bem difícil, era realmente também uma realidade de pandemia que a gente viveu, né? E tu também vivesse. Mas eu perdi minha avó, enfim, foi bem, bem, bem traumático mesmo. E aí, eu não trabalhei, gente. Eu não trabalhei, eu acho que assim, 8 meses. 8 meses sem trabalhar. Eu fiquei numa cobrança muito grande comigo em relação à amamentação. A gente tinha aquela questão de, a vacina vai passar pelo leite. Eu, misericórdia, assim, eu não posso deixar de amamentar. E é muito difícil você conciliar. E eu acho que foi uma das minhas maiores dores também do pós-parto, né? Não trabalhar. E eu realmente vivi essa realidade. Eu fiquei 8 meses parada, veja, não é nem 5, né? Foram 8. 8 eu não sabia o que era sentar na cadeira, eu não sabia o que era nada. E aí, com muita terapia, eu aguentei, né, passar aí por esse momento. E, assim, aceitar que era o que tinha pra mim, né? Mas eu não trabalhei. É engraçado isso. Sabe por quê? Porque eu tava até falando com essa amiga minha hoje, eu falei pra ela, velho, eu acho infinitamente menos cansativo pra mim estar no escritório do que estar cuidando de 2 meninos. Muito menos. Então, assim, muitas vezes até tem esse afastamento, né? As pessoas, obviamente, é um período muito nobre, né? Principalmente nos primeiros meses, ali 1 mês, 2 meses, é muito complicado pra mulher, muita privação de sono, amamentação, muitas vezes. Eu não tenho problema nenhum. Agora, sim, eu sei que eu sou 1 em 1 milhão de pessoas que não tive, tipo, fissura, dor, não sei o quê, não tive nenhuma das 2 gestações, graças a Deus. E eu até gosto de falar isso, porque eu vejo que muita gente já acha que necessariamente vai passar por isso, entendeu? Se, tipo assim, obrigatoriamente eu vou ter dor para amamentar, obrigatoriamente eu vou sofrer amamentando. E não é, eu não tive nenhum dos dois, nenhum tipo de problema. Mas eu sempre achei que era muito mais cansativo essa administração de filho do que o trabalho. Tanto que quando... Eu estava até falando com essa amiga minha hoje, que eu ia contar isso agora. Quando eu falei para ela, eu falei, rapaz, os homens às vezes acham que estão trabalhando e chegam cansados, pô. Tipo, amado, cansada, eu tô o dia todo com essa criança em casa. É muito cansativo, é um trabalho que eu acho que não cessa, né? Você não tem 1 hora de descanso, meia hora para não pensar nisso. É o E dia assim, todinho. é o pensamento que não desliga, né? A gente tá o tempo todo em alerta, controlando, vendo se está tudo bem. Tem um outro ponto que eu acho que, assim, não tem, inclusive, como a gente explicar
para uma pessoa que não é mãe, né? Assim, como eu digo, ou um homem ou um pai, ainda que seja ali assiduamente, que divida tudo, mas nunca vai entender o que de fato é ser mãe, porque realmente, assim, é muito puxado. Esse trabalho é um trabalho muito intenso. Como você disse, eu prefiro estar aqui com 10 clientes num dia só, fazendo 15 petições, do que é bem menos trabalhoso Bem do menos que a trabalhoso, maternidade. pô. E assim, quando os meninos nasceram, eu disse, né, não tem problema nenhum na amamentação. Quando Arthur nasceu, que foi quando mais ou menos a Alice nasceu também, era pandemia e eu tinha pouquíssima ajuda, né? Porque não tinha avó em casa. Arthur nasceu em maio, pô, 2020. Então, tipo, era 2 meses. Eu era muito neurótica de pandemia, pô. Eu era tipo, não vou ver ninguém, não vou ver família, ninguém vai me encontrar sem máscara, porque eu posso morrer, eu sou asmática, não sei o quê. Eu estava muito neurótica. Mas mesmo assim, eu conseguia dar uma administrada. Agora, tipo, tu sabe, né, como eu sou. Quem não me conhece vai saber Mas agora. Eu vou, tipo, levando as coisas, entendeu? Tipo assim, vou fazer o melhor que dá, do jeito que dá. Eu não tenho nenhum perfeccionismo. Então, tipo, velho, o melhor que dá é responder o cliente no celular enquanto amamento. Aí eu entrava no Instagram e tinha lá 10 mil pessoas. Não olhe o celular enquanto você amamenta, porque a criança pode olhar pelo olhinho e aí prejudica a visão, não sei o quê. Sem nem entrar no mérito da veracidade da informação, partindo do pressuposto, bicho, aquilo era meu melhor, pô. Era o que dava para fazer naquela condição. Então, sim, eu olhava o celular enquanto amamentava. E com o Arthur, com o Tiago, eu tive um pós-parto assim, mais pesado, porque eu estava mais neurótica e tal. Mas com o Arthur, velho, só ficava assim, tipo, vamos sobreviver, velho. Vamos focar em sobreviver e trabalhar, porque, tipo, o Arthur não tinha babá, a funcionária estava afastada de casa, não tinha avó. Então, é tipo uma realidade de sobrevivência, mas que eu acho, assim, plenamente possível, apesar de muito sacrificado, a mulher conciliar essa maternidade com o trabalho em home office, sabe? Total. Como eu falei, né? Eu também estava ali. Eu até digo, eu tenho muita fé no segundo filho. Porque eu acho que eu vou conseguir me organizar para justamente não passar por muitas coisas que eu passei com o primeiro, justamente por achar que estava tudo certo, que eu ia conseguir. Ou também ninguém contava com a pandemia, né? Eu achava que a pandemia já ia ter passado quando eu fosse ter neném. Enfim, então, eu já meio que digo, não, vou resolver isso, vou resolver aquilo, já vou deixar, embora a gente saiba que por mais que a gente organize tudo, né, nada é tão maravilhoso, é muito difícil. Mas, quando tu falas de ser plenamente possível, eu tive um gancho muito, muito grande, justamente nessa minha transição. Como eu falei em algum episódio aqui, eu disse que eu tive um problema no coração em 2019, que eu tive uma miocardite, e aquilo ali foi uma chave que virou na minha vida, como eu falei. Eu não queria perder vida. Não queria. Tipo assim, embora, veja, a Marcela profissional, ela existe, é muito forte. Para mim, é eu estar viva. Eu amo, eu me sinto super viva trabalhando. Mas tem um outro lado também que eu não queria deixar. Então, eu disse, não dá mais. Tipo, não dá para eu continuar em escritório, assim, sendo, né, seletista ou sócia, né? Não dá. Eu preciso ter tempo para viver também. Eu vou ser mãe um dia, então eu já quero administrar isso aí. Aí foi quando eu tive minha filha, passei por esse tempo todinho sem trabalhar e só ali pensando, né? Matutando as ideias, meu Deus do céu, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu vou conseguir, né, um home office? Será que dá para trabalhar? Será que eu vou conseguir, tipo, estar aqui, parar, amamentar, ou voltar, ou ter uma demanda, né? Que ela vai me chamar um dia, né? Vai bater, mamãe, quero você. Que é o que será tá que acontecendo agora, que é o que né? está acontecendo agora? Será que, tipo, vai dar para conciliar? E assim, não é fácil, mas é possível. E eu acho que é um possível muito melhor do que as outras realidades. Então, como geralmente eu digo até no Instagram, a minha rotina no dia a dia é o seguinte: eu organizo a agenda dos meninos, então, tipo, que horário eles vão para a escola, que horário eu busco ele na escola, que horário eu levo para natação, para o tênis. E com base nisso, eu defino a minha agenda de reunião, de home office, de correção de prazos. E a minha prioridade sempre foi estar presente na vida dos meninos. Então, me doía muito, assim, pensar em sair, tipo, 8 da manhã e voltar às 18 horas num cenário otimista, né? Que a gente sabe que muitas vezes nem que é isso que impossível. acontece. Exatamente. Mas sair 8 e voltar às 18 e estar longe o dia todo, para mim era impensável, pô. Então, na verdade, o que eu precisei fazer foi, tipo, uma escolha objetiva do que vai ser possível
para eu realizar esse sonho da maternidade. Sem dúvida, assim, a maternidade, principalmente com meninos pequenos, e tu sabe como é com criança pequena, pô. Até os 7, 8 anos de idade, a prioridade era ser presente na vida dos meninos. Mas eu também nunca tive a opção, infelizmente, eu não nasci herdeira, então, tipo, eu tinha que achar uma opção que desse para ser financeiramente rentável enquanto eu estou em casa. E por isso o home office também serviu também, que eu acho que é o que tu também aplica na tua casa. Pra mim, como eu falei, eu tinha essa certeza. A prioridade seria a minha filha, não só ela, assim como eu também, né? Eu sou humano, eu penso muito na minha saúde, então eu teria que cuidar também da minha saúde. Eu queria estar presente para minha mãe, para os meus avós, ter tempo assim, de vida mesmo, efetiva. Porque quando eu perdi a minha avó, eu refleti muito, era tipo, meu Deus, o que foi deixado, né? Sim, existe a herança, existe isso, mas o que fica são as memórias, né? São as lembranças. Então, assim, a gente lembra dos momentos e a gente até revive aqueles momentos. E onde eu estaria construindo memórias se eu estivesse de 8 da manhã às 6 da noite, no bom, né? Bom mesmo. No bom, no sonho. Que memória eu estava construindo? Mas aí vinha isso da minha preocupação. Meu Deus, e aí, eu vou viver de quê? Eu vou viver de sol, né? Da lua. Como isso vai ser rentável? Precisa ser rentável. Preciso, inclusive, garantir também o futuro e o presente, né? Não é só o futuro, existe o presente da minha filha. Caro, viu? Essa dos vida meus aí. pais. Então, assim, eu pensava muito, meu Deus, como, Senhor? E aí foi quando eu enxerguei. Realmente veio a virada de chave total. Eu digo que a miocardite fez 180 graus. Aí depois, a advocacia autônoma fez o 360 e virou completamente a chave. Que foi enxergar a advocacia autônoma e o direito da saúde como uma forma extremamente rentável de ter essa vida. E muita gente pergunta assim, sabe? Iris, como é que tu conciliava, né? Porque de Tiaguinho, que eu tava começando ali, né? Ele nasceu em 2017, eu tava tentando melhorar. Quando ele nasceu em maio, eu tava, tipo, desesperada, assim. Tipo, como é que eu vou fazer dar certo agora que ele nasceu? E sem babar, né? Tipo, não tinha uma ajuda efetiva, assim, com ele, de um funcionário e tal. Então, eu tinha que estar com ele, cuidar dele, amamentar, passar a noite em branco e ainda rendendo trabalho. E, velho, era muito cansativo, muito cansativo. Até porque, como eu te disse, eu era muito neurótica. Então, de noite, eu acordava só pra ver se ele respirava. Eu acordava, tipo, 50 vezes. Tipo, ele tá vivo, ele tá bem, não sei o quê. Detalhe. E muita gente pergunta assim, Iris, como foi que tu conseguia conciliar? E é engraçado isso, porque, como eu te disse, né, eu tive um pós-parto muito tranquilo, do ponto de vista emocional, assim, de baby blues, não sei o que, eu não tive nada. E da amamentação. Então, eu acho que eu estava, tipo, 50% na frente da maioria das mulheres, né? Que dão uma sofrida emocional. Mas, eu, de fato, eu conseguia produzir. Eu sou muito rápida, né? Tu sabe, eu sou muito rápida trabalhando. E aí, eu conseguia, quando ele estava acordado, geralmente, dar uma produzida. Botava ele no carrinho, botava ele na cadeirinha, botava ele no escritório e usava aquele tempo ali para produzir o que era necessário. Porque, óbvio, que naquela época eu tinha a Divane e tinha outra advogada contratada, que a gente contratou só, tipo, um mês para dar uma força. Mas eu precisava ali administrar aquela situação. Então, tipo, isso me ajudou muito naquele começo, sabe? Como é que tu fez e faz hoje em dia? Então, o meu começo, é como eu estou te dizendo, como eu digo para todo mundo, eu não tive. Eu não tive, né? Eu não tive... Foi no auge da pandemia. Eu perdi minha avó 2 dias depois que eu tive neném. Minha mãe ficou, consequentemente, vivendo o luto da perda da mãe dela. Depois do meu avô, marido da minha avó, teve Covid. Então, foi, assim, muito traumático, de fato. Meu marido, obviamente, voltou a trabalhar. Eu não tinha funcionária também em casa. Eu achava que tá tudo certo, não, tá tudo certo. E tem aquela pressão, minha mãe né? vai vir pra cá, eu achava que eu ia dar conta. Menina, não, sério. Eu achava uma pressão muito grande. Tipo, é meu filho, eu tenho que cuidar, tá ligado? Exatamente. A gente carrega isso na gente. E é difícil também quebrar, porque até a gente ter essa quebra dessa percepção, dói também na gente, né? Enfim, como eu falei, partindo do ponto que a gente tá falando aí da minha filha com 8 meses, o meu início de conseguir conciliar foi justamente a questão, sim, obviamente, da rede de apoio, né? É impossível, praticamente, se você não tem. Porque uma hora você vai precisar sair para ter o contato com o cliente, ou vai precisar daquela reunião online com o cliente. Uma hora vai acontecer. E você precisa ter alguém para ficar com o seu filho. Isso era um ponto. E hoje, eu consigo com muita organização. Que hoje eu acho que é até mais difícil quando vai crescendo, né? Lá em casa, difícil.
Eu até já disse isso no Instagram um tempo atrás, dizendo assim, velho, quando é de manhã, que os meninos estão em casa, né, eles estudam de tarde, de manhã eu organizo para fazer aquelas coisas que não demandam tanta atenção. Muitas vezes é um feedback para um cliente, uma resposta, uma liminar. E de tarde é o que exige atenção, porque de manhã é uma zoada lá em casa. É impossível a pessoa se concentrar mais a falar com o cliente. Não, assim, eu fico meio incomparável, assim, eu ainda acho agora difícil, mas não tão difícil também como o começo, porque a minha realidade era, minha filha não ficava em nenhuma superfície, ela não ficava em berço, não ficava em cadeirinha, não ficava em carrinho, ela só ficava no colo, ela dormia no colo, ela ficava no colo, então, assim, essa era a minha realidade. Eu não conseguia delegar por conta justamente, eu estava muito ali presa na amamentação, tinha medo de dar uma vez uma mamadeira e nunca mais ela voltar a mamar. Então, assim, foi muitos medos. Eu acho que é também muito disso de mãe de primeira viagem, né? Tipo, a mãe ali do segundo já não tem mais Não, no segundo filho tanto, tu relaxa. tanto esse medo, assim. E aí, como eu disse, ali naquele início pra mim era impossível. Tipo, não dá, meu Deus, se eu tomar um banho já é um lucro, né? Imagina conseguir. Por isso que eu não consigo ter ideia de como foi o teu, porque eu realmente não fiz, entendeu? Eu não fiz. E carreguei ali comigo ainda a dor de não fazer. Porque eu realmente amo, como eu digo, a Marcela profissional. E aí, a volta, né, que vem a Marcela ali, a Marcela profissional tomando espaço, como eu disse, sim, eu precisei de ter uma rede de apoio, porque, embora a gente tenha a flexibilidade da agenda, de manhã a gente consegue, como você disse, responder um cliente, ter atividades que não demandam tanta atenção, mas tem uma hora que vai demandar atenção. Então, nesse momento é que a gente precisa dessa rede de apoio ativa, né? Que ela apareça, entre em campo. Eu amo rede de apoio. Pô, hoje em dia eu falo, rapaz, lá em casa a gente tem 3 babás atualmente, né? Eu falo, rapaz, eu queria mais 2, só pra tirar os intervalos dessas 3 É que estão isso. lá. Aí você precisa ter, e como eu falei, muita organização. Mas assim, eu funciono assim. Eu sou muito organizada, muito planejada. Não consigo nem ter agenda online. Eu sou tipo daquela do papel mesmo. Então, assim. E dando ok do lado. Dando check. Eu ainda digo, às vezes eu peço pro meu marido fazer alguma coisa. Sei lá, alguma atividade. Aí eu digo, Rafael, diga logo o que você já fez, porque eu preciso dar o check aqui. Eu falo muito isso pra Salsa. Vá logo, porque eu preciso aqui, ó, dar o check. Então, assim, com realmente muita organização, você consegue administrar. Mas, na vida baseada nos filhos, né? Assim, no sentido de que se eu não tivesse essa questão da advocacia autônoma, eu não ia conseguir essa organização, porque é justamente. E acaba que, até como a gente fala também, às vezes eu tô lá num domingo. Se num domingo, talvez, a minha semana foi meio assim, né? Talvez eu não consegui tanto ativamente. Fiz, obviamente, ali o que tinha que ser feito, mas eu preciso fazer um pouco mais. Se eu tenho mais uma rede de apoio no domingo, vou fazer no domingo, entende? A gente consegue manejar mais isso para que nada fique, assim, dependência em aberto, isso. Eu acho que é exatamente assim. Eu não sei como é a vida sem ser autônoma, né? Eu nunca tive essa experiência. E aí, quando eu penso, assim, nos prós e contras, né, de uma advocacia, de você sócio, associado em outro escritório, que você tem que dar expediente. Eu tenho até um amigo meu, que é casado com uma menina que é muito amiga minha. E aí, ele é dono do escritório dele, né? E aí ele fala, não, eu trabalho muito e tal. Aí eu, homem, tu é o dono do escritório, tá trabalhando muito por quê, né? Aí ele, não, eu tô trabalhando muito porque justamente eu sou o dono, eu tenho que dar um exemplo. O escritório dele tem, assim, muitas pessoas, né? Diferente do meu e do teu, que são escritórios menores dele, tem, tipo, vários advogados contratados, estagiários, administrativo, financeiro, tipo, um escritório médio já, sabe? E aí, quando eu penso nisso, assim, tipo, primeiro que lá no escritório, quando eu feriadei, tipo, por exemplo, eu vou fazer feriadão, né, nos feriados, aí eu falo para as meninas, todo mundo feriador, pô, não faz sentido eu feriadar e elas continuarem trabalhando, né? E outra coisa que acontece é justamente o contrário. Também não sei como é não ter a pendência mental, Meu sabe? Deus. Gente, o mental. Socorro. A mente, ela não existe não ter pendência mental. Desculpa, eu acho que a verdade é essa. Exatamente, pois é. A menina fala, não, pô, eu vou ficar tipo um mês de férias e aí não vou ter nenhuma pendência. Eu fiz, amada, não sei, eu não quero ter nem um final de semana. E o final de semana você tá lá, tipo, vendo o filme Netflix. Eita, eu tenho que responder fulano. Aí, no mínimo, você vai anotar na agenda. Eu faço isso. Eu anoto nas notas. Paro tudo pra fazer isso. E com filho também não é. E é engraçado isso da pendência mental, porque quando o pessoal fala assim, eu vou ficar um mês de férias, tipo, não tô nem falando da licença, né? Que o pessoal geralmente tira 4 meses, 5 meses. Mas mesmo quando a gente pensa em férias, pô, a gente não tem um segundo de
desencarregar o cérebro, sabe? Tipo, eu, pelo menos, eu sou geminiana, né, pô? Então, assim, minha cabeça tá sempre funcionando. Ou é responder alguém, ou é mandar mensagem pra alguém, ou é pensar na parceria. Ou, tipo, velho, é o dia todinho pensando nisso. Então, tipo, eu não sei também como é. Isso meio é ruim, entendeu? Assim, não tem aquele... Meu Deus, assim, a questão da pendência mental, como eu falei, socorro, não existe essa hipótese de não ter. E ainda que esteja tudo efetivamente ali feito, tranquilo, você está justamente aqui pensando, ai, como eu posso crescer? Como eu posso fazer isso? Como eu posso... Né? Você está o tempo inteiro. E é um ponto que eu acho que é, para mim, o mais difícil da advocacia autônoma. Se você me perguntasse, Marcela, qual é para você o pior ponto, assim, o lado ruim, para mim, é não largar nunca. Mas é não largar nunca mentalmente. Eu tô sempre, assim, minha cabeça não para de funcionar. É como se a mente não desligasse. Inclusive, parece muito com a maternidade. Sempre a cabeça tá sempre funcionando. Tá sempre funcionando. Pô, tipo, às vezes já teve vezes, antes que eu já te falei. Eu tô aqui, já fechei o olho pra dormir, meu Deus, isso eu podia fazer isso, podia... Rafael! Eu disse assim mesmo, eu disse, Rafael, anota aí no teu bloco de notas, ou então me manda mensagem pra amanhã eu lembrar. Tipo, é a cabeça do empreendedor, né? E aí, pra mim, é esse ponto. Assim, não tem realmente uma... Assim, lógico, óbvio. Vou largar, vou ter um feriadão, vou ter isso, vou ter aquilo. Inclusive, nos dias mesmo, né? Minha manhã vai estar livre. Mas eu tô aqui, ó, pensando. Não é como se sempre existisse a Marcela ali, profissional também. Ela não largou nunca. Mas quando eu penso, assim, quando eu vejo as outras realidades, eu vejo que muita gente que vai ocupando cargos mais altos nesses escritórios também tem essa pendência, porque também tem uma responsabilidade muito grande. É diferente, assim, se você fala de alguém que está começando no escritório, é estagiário, enfim, aí beleza, eu acho que essa pessoa ela consegue realmente largou, acabou-se, e no outro dia ela vai pensar de novo nisso. Mas quando a pessoa vai crescendo, eu não vejo como a pessoa não tem uma pendência mental o tempo todo, sabe? Pra mim, como eu falei, pra mim, pelo menos, tá sendo meu, né? Tá sendo meu, eu tô olhando. Teve uma vez que eu viajei, assim, no meio da semana, a gente viajou. Aí meu Deus, eu tô aqui, né? No meio aqui do hotel, lá com Maria Alice. Lá vou eu, tipo, um cliente falou comigo. Peraí, fica aqui, eu vou ali. Tipo, que era tipo, um novo cliente. Lógico, eu vou estar sempre disponível o tempo todo pra todo mundo. Aí fui lá, atendi poxa, não consigo nem ficar inteira aqui, né? Foi 5 minutos. Aí eu voltei, eu disse, a pressão da Marcela Mãe. A pressão da Marcela Mãe. Como eu digo, as duas são as minhas versões mais que elas se expõem assim. Aí eu pensei, sabe quando na vida, se eu não fosse advogada autônoma, eu ia estar tendo as condições, inclusive financeiras, de estar aqui e estar aqui numa segunda, terça, quarta, com o escritório todo redondinho, fluindo tudo direitinho. Em nenhuma, pô. Em nenhuma. Aí eu disse, é isso aí, é esse caminho, bora-se embora. Não, a advocacia autônoma é o que proporciona, como mãe, inclusive, a melhor qualidade de vida. Pô, eu lembro que quando eu estava conversando com algumas amigas minhas, elas diziam assim, Iris, eu tô acabada, porque quando eu chego, e eu tenho muitas amigas que têm filhos da mesma idade que os meus, algumas amigas são concursadas, outras estão em vagas boas, em grandes escritórios e tal. Até porque eu já não sou tão nova, né, gente? Então, o pessoal que se formou comigo, que tem a minha idade, já está também melhorando em grandes escritórios e crescendo. Tem uma possibilidade também, uma possibilidade muito palpável, não se fala tanto, mas que existe. E você cresce em grandes escritórios, sim. Só que elas falavam assim, Iris, eu chego e fulano tá dormindo em casa. Eu chego, ele já jantou, já tomou banho, já tá na cama. E eu fico, velho, eu não consigo imaginar. E eu sei que também, até falar sobre isso é difícil, porque dói também na mãe. Claro, ali, tipo, se fosse para ela escolher, ela também não... Exatamente, ela também não ela também não aquilo. queria, exato. Não é, assim, escolha de não ver, né? É o que tem, assim, no sentido de que ela optou por aquele cargo, naquelas condições de trabalho. Mas não é a escolha de não ficar, né? E é muito complicado, pô. Porque, assim, muita gente, ela diz assim, eu não tenho vocação para advocacia autônoma. Eu não conseguiria começar, eu não sei como prospectar, eu tenho muita vergonha, eu recebo muito isso, eu tenho muita vergonha e tal. Só que quando a gente pensa, assim, nos prós e nos contras, até financeiros, pô, de, assim, velho, quando você é mãe e você, estando casada ou não, mas você também pode ser provedora do seu filho. Então, quando você escolhe não arriscar,
Tipo, eu tenho vergonha de prospectar, que eu acho que muita gente tem, né? Sim. Tipo, com certeza é uma dificuldade, sim. Mas você está escolhendo o futuro do seu filho, pô. Então você está escolhendo toda a vida. E não é mentira, assim. Não é. Porque você vai escolher que escola ele vai estudar. Ou ela vai estudar. Que viagem ela vai fazer. E até a questão da educação é essencial. Ele vai fazer um esporte, ele vai fazer o inglês. Velho, eu liguei num lugar para fazer inglês para Tiaguinho, né? Para ele começar próximo ano. A mensalidade era R$700, pô. Não tem nada mais barato, tá? Não tem nada Não barato. existe mais. Até o McDonald's tá caro. Eu fiquei chocada. A verdade é essa. Quando eu estudava em escola de inglês, era tipo 250. Exatamente. Mas assim, tem 15 anos, né? Então, Sim. realmente, você precisa escolher qual risco você vai correr e estar também como associada, como sócio, qualquer outra opção também é arriscado. Estudar para concurso também é arriscado. Você vai escolher qual risco você vai correr e vai ter que se abraçar nesse risco e fazer o seu melhor. Essa questão assim da vergonha, no início, eu tive muito em relação às redes sociais, né? Estar presente ali ou não. Mas, assim, como eu sempre digo, vergonha não paga boleto. Assim, o que é que você está deixando de fazer para você e para sua família pensando no que o outro pensa? E, assim, você já parou para pensar que talvez o outro nem ligue tanto assim para você? Né? Velho, eu acho que isso é o diferencial. Gente, tipo, só faça o seu, pô. Só faça o seu. Porque quando você começa a ver todos os bônus, não tem ninguém que vai tirar isso de você. É você fazendo por você. Quando tu falas da questão de ser, né, associada, aquele tempo ali, ter aquela jornada, ainda que é uma ressalva, tá, gente? Ainda que essa questão de ser associado tivesse ali uma rentabilidade maior, que eu não acredito muito, embora seja possível, mas, né, ainda que tivesse, existe uma coisa que eu penso muito hoje, que se chama salário indireto. E aí seria, digamos, imagine no seu contra-cheque ter um desconto de, sei lá, um plano de saúde ou vale transporte. Para mim horas com minha filha, poder ir no médico tranquilo e não estar ali agoniada porque eu preciso voltar para bater ponto. Sabe, são coisas que são infinitamente mais valiosas e que valem financeiramente muito mais do que, talvez, ainda que esse salário, digamos assim, ali do associado fosse muito maior do que a advocacia autônoma, né? Eu acho que é tipo um jogo de números, sabe? E às vezes eu até falo sobre isso. Que é tipo, quanto você vai receber para ser autônomo e quanto você vai receber para ser associado. Eu lembro que na minha primeira ação, eu recebi pouco. Eu recebi coisa de uns R$1.200. Era ação de reembolso em juizado. Eu estava, tipo, recém-formada mesmo. Isso foi em 2013. E aí, eu recebi... Eu achei pouco. E olha que naquela época valia muito mais do que hoje, né? Mas eu fiz, eu fiquei 6 meses com o processo, 1 ano, nem sei quanto foi. Mas foi rápido, assim, porque depois a sentença teve acordo no valor da condenação. E aí eu pensei, eu fiquei 6 meses com esse processo para ganhar R$1.000, assim, R$1.200 no fim. Só que, na verdade, não é 6 meses e 1 ano. Era isso que eu ia dizer. É, tipo, fazer uma petição inicial, uma queixa, né, no caso, uma audiência e encerrar o processo. São horas efetivamente trabalhadas para ganhar exatamente, aquilo, né? E não, o processo está lá, 6 meses. Você está fazendo, mas assim, o tempo que você gastou foi partilhado nesses 6 meses, né? Pois é, aí tipo, depois eu pensei, assim, 2 pontos. Eu trabalhei 4 horas para ganhar 1.200, então, tipo, foi bom, né? E outro, se eu estivesse trabalhando em outro lugar, e como eu era recém-formada, meu salário com certeza seria nesse valor aí, mais ou menos, um pouco mais, para trabalhar o mês inteiro, de segunda a sexta. Então, quando você faz essa conta, e eu até digo às vezes que eu fui arrogante assim no começo, porque eu pensava assim, eu vou assumir uma ação para no final eu ganhar R$1.000 no extra e R$500 iniciais e tal, isso em 2013. Só que aí eu falava, eu vou ficar 2 anos trabalhando? Não vou ficar 2 anos trabalhando. Eu vou trabalhar talvez 2 horas. E se eu for esperta, como eu sou hoje, de repente eu até contrato estagiária, que nem minhas horas vai tomar. Você vai tomar o feedback do cliente. É como você enxerga aquilo, né? Mas muita gente também tem essa percepção de, ai, meu Deus, eu vou pegar essa ação, vou ganhar, sei lá, 1.000. Falando aqui um valor simbólico, né? E vou passar 2 anos, meu Deus, 2 anos para ganhar R$1.000. Não é. Não são 2 anos para ganhar R$1.000, né? Você trabalhou ali 2, 3 horas, efetivamente, embora tenha sido meia hora aqui, meia hora lá, né? Assim, partilhado, como eu falei. E aí, qual é esse trabalho que você vai trabalhar 2, 3, 4 horas e ganhar R$1.200?
né? Pois é. Então, é essa a reflexão. E é a gente isso, fazendo esse é o ponto de vista. até com valores, assim, realmente baixos, Baixos. né? E ações Isso. muito fáceis, né? É. Tipo a demanda de reembolso, enfim. Eu acho exatamente que falta visão. E muitas vezes o advogado mais novo tem menos visão. Tipo, eu, como eu te disse, né? Em 2013, quando eu comecei, eu achava ridículo, assim. Pô, eu vou trabalhar 2 anos, não sei o quê, mas eu não tinha visão de que, tipo, além de tudo isso, eu vou fazer um serviço bom, vou incorporar aquele cliente na minha base, ele vai me indicar. Eu não tinha visão. Se eu tivesse a visão, eu tinha feito melhor naquela época. Eu tinha contratado a estagiária, ela tinha feito para mim, eu tinha embolsado o dinheiro. É porque, na verdade, eu acredito que essa visão não dá na faculdade. E muita gente, tipo, acha que, vou fazer direito, ou vou ser delegada, ou vou ser juíza, ou vou ser defensora, ou vou ser promotora, ou vou ser advogada, seletista, né? E eu vou só fazer petição, ou vou só fazer agravo, assim, né? Não tem a visão de empreender. E pouco se fala, né? São poucas as pessoas que falam bem também sobre esse assunto. Então, até eu falo aqui, deixo uma deixa, de que procurem, né? Pessoas que falam sobre o tema, que Pode me procurar, viu, galera? que tem bagagem, como o Iris, né? Assim, ela é... Como eu digo, sempre aqui eu falei para o doutor Luiz, aqui eu vou dizer, Iris é fora da curva falando sobre percepção, ou sobre percepção da prospecção, né? Então, assim, vejam, não vai ter na faculdade. Não vai ter, tá? A verdade também é essa. Não vai ter. E pensando assim, conciliar, eu acho que tem muita mulher que realmente ela não tem vocação para ser mãe, não é mãe, e escolhe não ser, e tudo bem, tudo bem, tudo certo. Mas quando a mulher é mãe, é muito difícil você encontrar uma mulher que queira viver uma realidade longe do filho, pelo menos de segunda a sexta. E todo final de semana eu me pergunto assim, velho, como é que as pessoas que trabalham de segunda a sexta, e eu pergunto isso verdadeiramente, não é com arrogância, não é com soberba, não. Mas assim, como é que a pessoa trabalha segunda a sexta à noite e consegue conciliar toda a vida dela, principalmente a mulher, no final de semana, então, tipo, ver os pais, ver os amigos, sair com os filhos, ficar com o marido, porque é pouco tempo, pô. E assim, no médico, isso aí é ainda como se fosse um lazer, né? Mas vamos falar do diversão. básico. O básico, você talvez tenha uma dor de cabeça, e aí, como é que vai ser? Ou, tipo, você precisa ir para suas consultas de rotina, precisa fazer exames, precisa retornar para o médico para levar esses exames, precisa fazer uma feira, precisa, né? Assim, tem visitar a escola do filho. Visitar a escola do filho. Assim, gente, ser chamada na escola do filho, Velho, né? Aquele medo quando dá o nome da escola do filho ligando. Mas é isso, entende? Como conseguir? Então, assim, eu hoje realmente agradeço, inclusive, por ter passado, foram momentos difíceis na minha vida, mas que me trouxeram o que hoje eu sou e o que hoje eu acredito e consegui sair ainda muito nova, né? A gente sempre fala aqui que eu sou novinha. Muito nova. Mas, graças a Deus, eu já tive essa percepção e realmente é aquilo. Tive medo, tive vergonha, mas só vai, tipo, é assim. Mas foi o que eu te disse no carro também, pô. Tu é muito nova. E assim, as coisas que hoje tu faz e tu pensa, eu fui pensar com 30 anos. Entendeu? Eu fiquei, tipo, 6 anos ali sambando, tipo, e aí, faço como, faço o quê? E tu já caiu a ficha, tipo, cedo, pô, tu é muito nova. E tu já pensou assim, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou prospectar? Entendeu? Falta isso na advocacia, pô. Falta demais isso nos advogados. Até advogado muito mais velho do que tu. Não, total. É isso que eu acho que é da visão do empreendedor, né? Que eu não sou, assim, eu sou. Você é. Mas, assim, que eu não era, no caso, né? Assim, quando eu estava lá na faculdade, quando eu pensei na advocacia autônoma. Mas é isso, você precisa estudar. Sim, eu acho, tá? Que tem, sim, questão de personalidade. Tem gente que tem mais um perfil comercial, tem gente que não tem. Mas quem não tem, vai chegar também o seu momento de ter essa percepção. É que nem eu digo, poxa, se eu sou ruim nisso aqui, o que é que eu posso fazer para melhorar? É um curso? São aulas? É uma mentoria? É prática? Eu vou aprender, vou partilhar com outro advogado para aprender aqui? Nesse ponto que eu sou boa, legal, massa. Também posso melhorar, mas assim, se você tem medo porque você não se vê muito comercial, procure ajuda, né? O que você pode fazer para melhorar esse seu lado, esse seu perfil comercial?
E nessa pauta até de maternidade, vice Marcelo, eu tava lembrando que eu recebi uma vez um hate que me doeu muito, velho. Me doeu Meu muito. Deus. Foi até uma pessoa que já trabalhou comigo. Então, se ela for ver, enfim, paciência. Enfim. Mas eu postei Não uma mande vez... mais pra ninguém, tá bom? Tenha Não. responsabilidade. Exatamente, ela já trabalhou comigo e ela mandou assim, eu postei uma coisa de advocacia autônoma e criar os filhos. E aí, logo depois, ela postou nos stories dela, dizendo assim, é muito fácil você falar de advocacia autônoma e criar filhos quando você tem vários jabás em casa, não sei o quê. Aí eu fiquei, velho, tipo, essa pessoa não sabe minha história, pô. E muita gente, assim, acha que minha história sempre foi fácil. E tu sabe, muita gente sabe que, tipo, eu já falei aqui, eu não tinha nem babá, pô. Tipo, não tinha babá, não tinha ninguém, assim, pra ficar olhando Tiaguinho. E eu passava a madrugada acordada, porque eu ficava aquela paranoia. E como eu te disse, Tiaguinho foi pra UTI quando ele nasceu, ficou um dia lá. Foi uma gravidez muito difícil. E aí eu ficava, tipo, sempre na noia, assim, meu Deus, esse menino vai sobreviver. Porque, tipo, ele teve restrição de crescimento, ele foi um menino muito pequeno. E aí eu ficava sempre muito noiada, de fato. Então, de noite eu não dormia, pô. E aí eu acordava, velho, eu acordava exausta. Mas eu não tinha o que fazer. É o que eu tô dizendo, não há opção. Você só tem que ir. Se tá com medo, se tá com vergonha, vá assim mesmo. Por quê? Eu digo, os boletos, eles vão chegar. Você precisa construir o seu futuro hoje, porque ele começa agora. Não vamos pensar para trás, mas hoje é aqui, é agora. Então, o que é que você pode fazer para melhorar? Veja, 2023 está chegando, né? Então, assim, o que você pode fazer já para o seu 2023? Né? Para o seu 2025? Começa agora, né? Começa hoje. Oh. As consequências vêm. E, assim, quando tu fala da questão da babá, é como eu digo, lógico, cada um tem a sua realidade. Mas entende que precisa haver o trabalho para poder pagar. Exatamente, pois é, amada, não cai do céu. Não cai do céu. Ninguém fez assim, vou fazer aqui uma doação, eu vou te pagar aqui, e aí tu vai trabalhar, vai fazer o que tu quiser, e vai ser fácil pra tu. Não, é difícil, gente. A mãe que deixa também dói muito, mas é aquilo, a gente vai e faz, porque precisa também ter esse apoio pra conseguir fazer, né? Porque e aí, como é que seria? Claro, Né? pois e é. também para pagar, né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, socorro. Eu não tenho muita... Não, e assim, como eu te disse, né? Quando ele tava dormindo, eu tava dormindo também. Mas quando ele tava acordado, eu tava trabalhando também com ele do lado, pô. Então, assim, era difícil. Aí muita gente faz, eu não sei como você consegue. Tipo, gente, não tinha opção não conseguir. O que é que eu podia fazer? Ou eu podia realmente, eu não consigo, de fato. Ou eu tinha que levantar a cabeça e fazer no mínimo. Eu não fazia o meu máximo, não, tá? Quando o Tiago nasceu, eu fazia o meu mínimo. Era o mínimo ali de sobrevivência, mas eu fazia. Só que, assim, como eu digo, hoje eu tenho muita questão de ótica. Você diz, era o mínimo, mas era o máximo para o seu momento. Era o máximo de você. Né? Era, e isso certeza. lhe trouxe ao que você é hoje. Então, tipo assim, você sempre deu o seu máximo. Né? Não foi o mínimo. Era o mínimo na nossa régua, né? Que é sempre tão grande e que a gente tem, assim, de querer estar ali o tempo, assim, fazendo muito, mas... Pelo amor de Deus, era o seu melhor, era o seu máximo naquele momento. E é isso. Faça o máximo do momento que você tem. Se você tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, meia hora, faça o máximo desse tempo. Porque você vai colher isso logo, já, seja ano que vem, seja 2025. E aí? Como você se vê daqui a 3 anos? Né? Como você se vê daqui a 1 ano? Como você se vê daqui a 5 anos? Gente, já começa aí agora. Você não vai pensar nisso quando estiver chegando daqui a 5 anos, entende? Então, tipo, façam, ajam, porque precisa ser feito. Ninguém vai fazer por a gente, né? A gente que faz. A vida do adulto é essa. Exatamente. E eu amei isso, porque quando a gente pensa assim, 3 anos, 5 anos, passa muito rápido. Muito. E no processo judicial, o processo vai tramitar nesse tempo. Então, para você colher daqui a 3 anos, de fato, você vai precisar estar plantando hoje. Exatamente. Você não vai ter a opção de plantar daqui a 3 anos e colher daqui a 3 anos. Porque, via de regra, em saúde, até muitas vezes é mais rápido, porque pode ter um acordo negativo, alguma coisa. Mas, via de regra, o processo, se for ele tramitar inteiro, é 3 a 5 anos. Então, para colher em 2028, você vai ter que fazer hoje. É isso. E eu acho que era isso, né? Assim, conciliar a maternidade com o direito é difícil, né? Com a profissão é difícil. Mas, como eu sempre digo, direito é a profissão que mais te permite qualidade de vida. E eu realmente acredito nisso. Porque a pessoa consegue estar acompanhando o processo, ainda que não esteja lá trabalhando
com o físico dela. Era isso que eu ia dizer. A gente também ainda tem essa questão a favor da gente. A gente tem aí um online muito forte na área, né? Muito. É muito forte. A gente não precisa estar ali. Eu também passo 2 horas e posso tirar, falando simbolicamente, tá, gente? Tipo assim, vou trabalhar 2 horas e vou tirar R$1.000. Tá, mas e aí? Tu passasse efetivamente como essas 2 horas trabalhadas? Em pé, mexendo aqui a mão sem parar, né? Então, assim, tudo isso também é questão de negócios, de empreender, de você ter a visão da questão lucrativa e tal. Então, assim, é preciso, eu acho que olhar também com essa ótica, né? De, poxa, não estou nem precisando estar tão fisicamente, não estou aqui passando um dia inteiro em pé, né? Exatamente, eu estou sentada, eu posso, tipo assim, foi 15 minutos, meu filho está precisando, vou lá, volto, venho. É difícil? É muito difícil. Assim, para a mãe, mas não tem nada melhor, não tem nada mais libertador, não tem nada mais rentável, não tem nada mais que lhe dê uma qualidade de vida efetiva, seja para você com seu filho ou você com você mesma, né? Como a gente disse, não necessariamente você precisa ter filho ou querer ter filho, mas você com você tem pais, você tem avós ou não, mas tem amigos, tem a sua família, tem você, entende? Você é você. Como eu digo, existe também a Marcela, né? A gente tem um leque de coisa para cuidar da gente, não só cuidar, mas pra gente viver também a nossa vida. E que tempo tu tens? Tem uma frase que eu não sei dizer a frase, tá? Mas dizia mais ou menos assim: tem muita gente que passa a vida inteira para trabalhar efetivamente, né? A gente não tá falando do valor do dinheiro, mas tipo, quando vê, perdeu a vida. Tipo, não tem mais sentido, porque assim, quando eu terminei de trabalhar, a vida não esperou, né? A vida não esperou para eu viver, o meu filho cresceu, o tempo vai passar. Né? As pessoas vão embora, né? É muito cruel. É muito cruel. Não volta, minha gente. Eu morro de saudade da Marcela de 20 anos, da Marcela de 22 anos, 25 anos. Morro de saudade delas. Mas, assim, eu fico tranquila porque eu consegui viver aquele meu momento efetivamente, tipo, por inteira, né? Não era, tipo assim, chegar agora e, poxa, eu queria voltar para meus 22 anos para viver. Não, eu vivi. Como eu era feliz, né? Cada um vai ser feliz de uma forma. Então, assim, escolha o seu feliz. E seja, né? Porque a vida ela não espera. E pensando nessa ótica de maternidade e direito, eu acho que o recado final seria esse, de que é conciliável, independente de ter ajuda ou não. Eu acho que é até muito diferente de outras profissões, como a Marcela estava dizendo, muito diferente de você ter que estar lá naquela hora. Por exemplo, um médico, muita gente compara, eu vejo até vários colegas que deixam direito para ir para a medicina, mas o médico, se ele não for um médico empreendedor, ele vai precisar estar naquela hora lá. Então, o anestesista não vai ganhar dinheiro se ele não for anestesiar. E, inclusive, precisando mais ainda da rede de apoio. Porque, assim, por exemplo, às vezes aqui, em 40 minutos que o meu filho cochile, ou até mesmo do meu lado, né? Eu consigo aqui redigir, eu consigo entrar em contato com o cliente, fazer uma ligação ou não. Mas o médico vai sair de casa. Exatamente. Né? A criança não vai poder ir ficar do lado. Nenhuma profissão eu considero tão conciliável quanto a da advocacia autônoma com a maternidade. Então, é possível, ainda que você não tenha rede de apoio, como eu não tive no começo, é possível você conciliar e você fazer o seu melhor naquele pouco tempo que muitas vezes te resta. Faça o máximo que você consegue no tempo que você consegue. Assim, eu acho que o melhor de tudo ainda, além de ser possível e você viver, é ser rentável. Né? Às vezes a gente não tem ideia do quanto a gente conseguiria ser também, inclusive, dona da nossa própria vida, né? Assim, financeiramente falando, e até muito mais do que a gente imaginou um dia. E é só uma questão de arriscar. E aí, você vai ou não? Você vai deixar de ter, talvez, a possibilidade, ainda que talvez aí na sua questão, no seu caso, não dê certo, mas assim, você está deixando de tentar por quê? A vergonha te limita, o medo te limita. O que é isso perto da sua vida, do que você vai viver daqui para frente? Então, assim, gente, façam agora o que ninguém pode fazer por vocês, porque ninguém vai fazer, tá? A gente que tem que fazer por a gente. E é isso. É isso, vamos encerrar mais um episódio aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Sigam nossas redes sociais, @podedireitoaoponto, @Marcela Marcela com 2 L's. E @IrisNB Machado. E assim, qualquer coisa também, a gente gosta muito de falar sobre esse assunto. Falem com a gente, né? A gente tá sempre aberta, porque eu acho que é muito importante a gente falar.
Nesse aspecto da maternidade, eu acho que tem muita coisa muito oculta. As pessoas também têm essa visão de que, não, é porque ela tem babá, por isso que ela consegue. Não, vem conversar comigo para entender a minha história. Ei, né? só pra finalizar, vou contar uma história. Ver se, Vai, eu tenho uma amiga, com a história. Eu vou terminar com a história. Eu tenho uma amiga que ela é ginecologista. É uma amiga muito próxima há muitos anos. E aí ela me disse isso. Logo quando ela tinha uma filha, que ela teve, quando ela tinha uns 20 anos, ela teve essa filha. E aí, quando eu engravidei Tiaguinho, ela disse pra mim, olha, Iris, não é fácil, tá? A gravidez não é fácil, ter filho não é fácil, amamentar não é fácil, parir não é fácil. Não tem nada fácil. Eu fiquei, rapaz, será que ela tá exagerando? Ou será que é isso mesmo? E aí, quando nasceu, tirando a amamentação, né, que pra mim foi bem tranquilo, eu fiquei, velho, não é que ela tinha razão, nada é fácil. E assim, ela é médica, né? Então, pra ela, talvez até fosse mais fácil, porque ela tinha mais segurança. E eu falei pra ela, rapaz, foi a única pessoa que foi verdadeira comigo. Porque todo mundo dizia, oxe, é muito fácil, é tranquilo demais, não tô sentindo nada, não sei o quê. E ela foi verdadeira. E eu falei isso pra ela. Aí ela disse, eu sempre sou sincera, porque as mulheres, elas precisam saber que não só elas se sentem assim. E aí, hoje, toda vez que uma amiga minha engravida, assim, eu aviso ela, não é fácil, mas vale a pena. Eu mando logo um PDF, um podcast, eu gravando áudio, mando pro companheiro. E aquela figurinha, bom podcast. Exatamente, eu mando. Gente, é sério, precisa ser falado. E às vezes, pessoas até próximas da gente, tipo, muito próximas, não conseguem falar, mas isso é realmente cultural, é um tabu, infelizmente, que a gente ainda vive. Mas, assim, falem, né? Estamos aqui realmente à disposição. Para ter muita troca sobre isso. A gente realmente ama e eu acho que eu fico imensamente feliz quando o quê? É assim, 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 a pessoa faz, é difícil. Ainda bem que tu falou isso. Eu disse, fiz alguma coisa por alguém, meu Deus, porque é isso aí, a gente tira um peso muito grande da gente quando a gente compartilha. E é isso. É isso, já sabe, né? Curtir, comentar, compartilhar, etc. É isso, gente. Valeu, obrigada. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.